Pedro Leopoldo, Novos Tempos. Autora Maria da Conceição Barbabella Salmão. Ilustração da capa Marcos Antunes de Freitas. Apresentação. Este é um trabalho simples, sem dúvida. Simples e com muitas especulações. Nasceu quando Zélia de Cerqueira Barbosa, diretora da Escola Estadual Imaculada Conceição, sentindo a grandeza da ação educativa da escola na comunidade, através do crescimento de seus alunos e ex-alunos, lançou o concurso História do Imaculada. Venceu o concurso Maria da Conceição Barbabella Salmão, Pedro Leopoldense, farmacêutica, professora de português nessa escola, bem no início de sua criação. Como professora, ela amou a escola, interessou-se por ela e procurou conhecer sua história para melhor divulgá-la. Assim, após estudar os documentos da sua criação, após inúmeras conversas e entrevistas com diversas pessoas que de maneira ou de outra participaram do movimento, ela conta como nasceu Imaculada. Retrata ainda, em linguagem amena e agradável, o perfil da vida da comunidade, passagens interessantes e pitorescas dos idos de 40, que precederam a criação da escola, bem como as dificuldades vividas por todos, especialmente por aqueles que ambicionavam continuar seus estudos. Ao mesmo tempo, a autora presta uma homenagem aos que batalharam pela criação do Imaculada nas pessoas do Dr. Avelar Maia, Dr. Padre Sinfrônio Torres de Freitas, de Dona Clita Batista Lana, do Dr. Paulo Gomes Batista, do Senhor José Issa, de Dr. Roberto Belisário Viana e outros. Percebemos ainda a capacidade do homem que acredita na educação, luta por ela e, assim, constrói ele próprio sua história. Cleusa Silva, diretora da Escola Estadual Imaculada Conceição, agosto de 87. Agradecimentos. Agradeço a colaboração de Vânia Beatriz Barbabella, Dr. José Issa Filho, Maria Natércia Machado Issa, fontes consultadas, arquivos do colégio, Dr. Aguinaldo Soares Rodrigues, Padre Arthur Pimenta de Souza, Cleusa Silva, Edmeia Bahia, Hélio de Oliveira, Dr. Luiz Carlos Sena Jerônimo, Maria de Lourdes Domingues, Maria Lúcia Carvalho Lopes, Dr. Paulo Gomes Batista, Zélia de Cerqueira Barbosa e Zinha Carrusca. Vamos fazer um resumo da obra e convidamos aos interessados em ler a obra completa que o procure na biblioteca da Escola Imaculada Conceição. Panorama dos anos 40. Estamos na década de 40. Entre morros, bem no coração de Minas, às margens do Ribeirão da Mata, dorme Pedro Leopoldo, com seus 3 ou 4 mil habitantes. Os limites da cidade são, de um lado, os trilhos da estrada de ferro central do Brasil e, do outro, a fábrica de tecidos, com suas matas de eucaliptos e as casas dos operários dispostas em forma de quadrilátero, recebendo por isso o bairro o nome de Quadro. No meio, enorme área gramada, mal cuidada, onde as crianças do bairro brincam, correm, soltam papagaio ou jogam a indefectível pelada com bola de meia. Do lado de cima da fábrica, a casa do gerente, um imenso e velho casarão colonial que em tempos remotos havia sido a sede da fazenda da Cachoeira das Três Moças, nome primitivo do lugarejo. No fim da cidade, bem no alto, como sentinela a zelar pela saúde da população, o Hospital João Batista, criado pelo espírito empreendedor do Dr. Zezé, que ao lado do Dr. Cristiano, era o médico mais antigo da cidade, sendo ambos verdadeiramente venerados pelo povo.
Havia terminado a Segunda Guerra Mundial e todos respiravam aliviados, pois até aquela cidadezinha humilde e esquecida entre as montanhas mineiras participara diretamente das batalhas e da conquista da paz, através de vários de seus filhos que lutaram na Itália. O tanger do sino da igreja, a sirene da fábrica e o apito do trem regem a vida da pequena comunidade. A cidade desperta às 4h30 da manhã, com sirene da fábrica chamando os operários do primeiro turno ao trabalho. À 1h30, novo apito anuncia o começo do turno da tarde. Às 10 horas, novamente, outro apito convocando o turno da noite. O sino da igreja toca 3 vezes em intervalos regulares, anunciando as missas dominicais, que naquele tempo era apenas pela manhã. Por volta das 7 horas, toca novamente, convidando os fiéis para a reza. À noite. São toques alegres e festivos. Quando o sino toca fora desses horários, é um badalar grave, fúnebre, compassando a todos e que ficam atentos, pois já se sabe que será anunciada a morte de alguém. Os cortejos fúnebres passam sempre pela igreja para encomendação do corpo do falecido, e sejam de ricos ou de pobres, são feitos a pé. A passagem do caixão, o comércio cerra suas portas em reverência ao morto, e o sino continua seu badalar, até o cortejo chegar ao cemitério. Desse modo, o velho sino celebra a alegria e chora a morte. O apito do trem é para aquele povo simples que quase nunca sai da cidade. Um convite ao sonho de viajar a paragens imagináveis. Rio, São Paulo, só mesmo em sonhos. Apenas uns poucos privilegiados podem ir tão longe. Para os outros, as viagens mais longas terminam em Belo Horizonte ou em Sete Lagoas. Assim, vegeta a Pedro Leopoldo dos anos 40. Convidamos aos interessados em ler a obra completa, procurar o livro na biblioteca da Escola Estadual Imaculada Conceição.